Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Irmãos, no grupo da igreja, alguns comentam mais, outros comentam menos, outros só observam, né? Geralmente eu sou um dos que só observa. Mas isso não significa que a gente não está orando, viu? Pelos pedidos de vocês lá. E existem pessoas que estão passando momentos difíceis, de saúde e outros problemas. E continue orando, irmãos, em nome de Jesus, por essas pessoas, viu? Continue orando. Vocês sabem que alguns deles não estão aqui agora, não é verdade? Então continuem orando em nome de Jesus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e também perseveravam na oração. Amém? Glória a Deus. Então, vocês sabem quem são essas pessoas, quem são esses irmãos. Continuem orando em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, coloque lá. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nas nossas casas, nas quartas-feiras, andando pelo caminho, sentando, levantando. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês para o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, em nome de Jesus. O primeiro capítulo. Primeiro capítulo. Eu trago um abraço para vocês, do irmão Souza, da irmã Esté, não só deles, da irmã Neia, que são lá do Mentai. Igreja Batista Jesus Me Ama. Também dos irmãos da congregação Batista lá no Curi. E se Deus quiser, ainda esse mês, nós vamos lá com os pais da Rose, lá na comunidade do Tucumã, se Deus quiser. Se Deus quiser, ainda esse mês. Inclusive, nós fizemos uma reunião com o pastor Donizete e com a liderança da igreja ontem, que foi sábado. E nós temos muitos desafios aí, né, irmão Dilson? Nós temos muitos desafios. E em nome de Jesus, vocês fazem parte da conquista desses desafios. Desafios para todos os ministérios da igreja. O pastor fez questão de colocar todos os ministérios da igreja para, em nome de Jesus, andarem a segunda milha, para multiplicarem. E isso, é claro, não vai depender só da liderança maior da igreja, mas principalmente de todos nós. De todos nós. Amém? O futuro a Deus pertence, nós planejamos. Quem realiza é o Senhor Jesus. Mas não é pelo fato de nós não sabermos o que vai acontecer ano que vem, que nós simplesmente vamos ficar à deriva. Muito pelo contrário. Nós confiamos no nosso Deus e Ele vai fazer, vai realizar segundo Ele aprove. Amém? Então, queridos, nessa noite, nós vamos ter uma mensagem no primeiro capítulo de João, que é bastante longo, são 51 versículos, porém nós vamos ficar com a primeira parte dele. Quem dera nós tivéssemos tempo para falar de todo o capítulo de João, desse primeiro capítulo. E particularmente tem um livro que eu tenho estudado, que eu tenho lido, relido. E é um excelente exercício, irmãos, é um excelente exercício. Vale muito a pena. E eu, assistindo uma palestra de um grande pastor evangélico, que ainda está vivo, está com seus 80 e poucos anos, ele disse que praticamente todos os livros da Bíblia ele leu 30 vezes, em seguida. Até como se praticamente ele imaginasse, ele mentalizasse os livros da Bíblia e ele não se perdesse mais na Bíblia
E quando ele quisesse se referir a determinado capítulo ou determinada passagem, ou quisesse fazer uma correlação, ele simplesmente pensava, lembrava e lá estava, em nome de Jesus. E eu estou tentando fazer isso, estou longe ainda, claro, isso leva bastante tempo, talvez uns 30, 40 anos, e tem sido um desafio, irmãos. E o evangelho de João é um evangelho diferente dos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Se você verificar, se você ler, você vai ver que eles se parecem. Mateus, ele escreveu para os judeus, ele chama Jesus de Messias, o ungido. Marcos, ele traz Jesus como servo do Senhor. Se você observar os 16 capítulos de Marcos, você vai ver que Jesus não parava. Jesus foi para ali, Jesus voltou para cá, parece que é só uma coisa. Se você pegar o evangelho segundo Lucas, o médico amado que andava com o apóstolo Paulo, ele traz Jesus como o Filho do Homem, pois o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Agora João, querido, ele não faz uma biografia de Jesus. Ele conta a história dele, é o que ele viu, de uma maneira bem diferente. Se você pegar o evangelho de João e lê-lo várias vezes, você vai ver que são curas e conversas, milagres e conversas. E João simplesmente, no primeiro capítulo, ele dá as primeiras palavras, que é o que a gente vai falar hoje à noite. E então tem os primeiros discípulos, que é Pedro, o irmão dele André, depois tem Filipe, Natanael, e aí tem um pouquinho da participação de João Batista e termina. No segundo capítulo nós temos o primeiro milagre de Jesus, que é o casamento em Caná da Galileia. E depois tem a purificação do templo. No terceiro capítulo, um dos mais conhecidos, é a visita de Nicodemos a Jesus, pela parte da noite. E aí tem um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, que é João 3,16. E o capítulo 4, nós temos a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Eu sou a água da vida. E aquela mulher bugou porque não entendeu nada. E em João, capítulo 5, nós temos a cura do paralítico no tanque de Betesda. E Jesus diz algo sobrenatural para eles, irmãos. Jesus fala assim para ele, depois que ele aparece curado: você já está curado, né? Então tome cuidado para que não aconteça coisa pior com você. Em João capítulo 6, nós temos Jesus multiplicando os pães. Mateus, Marcos, Lucas dizem que Jesus multiplicou os pães. Só que eles não trazem por que Jesus multiplicou os pães, que não foi só para alimentar. Quando eles atravessaram o lago atrás de Jesus, Jesus falou para eles, para os discípulos, para todo mundo: vocês vieram atrás de mim, não é pelas minhas palavras, não é pela minha mensagem, não é por salvação, mas vocês vieram atrás de mim só para encher a barriga de vocês. João fala isso, os outros não falam isso. E aí Jesus fala para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Foi por causa disso que Jesus multiplicou os pães. Só para dizer que os pais deles no deserto comeram maná. Agora, quem quiser a vida eterna vai ter que comer a carne e o sangue de Jesus. Em João capítulo 7, nós temos os irmãos de Jesus não acreditando em Jesus. Jesus, por que você não se manifesta? E Jesus censura a incredulidade dos próprios irmãos. Em João capítulo 8, nós temos a mulher adúltera pega em flagrante. Aí depois nós temos a conversa de Jesus com os fariseus, chamando os fariseus de filho do diabo. Em João capítulo 9, nós temos a cura do cego de nascença lá no tanque de Siloé, que inclusive foi tema da nossa EBF. Vocês lembram do tema da nossa EBF? Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Foi ele que falou. Em João capítulo 10, nós temos Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em João capítulo 11, nós temos a ressurreição de Lázaro. Em João capítulo 12, nós temos Maria lavando os pés de Jesus e enxugando com os cabelos, quebrando um vaso de perfume caríssimo.
Em João capítulo 13, nós temos Jesus lavando os pés dos discípulos. Em João capítulo 14, Jesus entra numa salinha e começa a confortar os discípulos, dizendo: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Em João capítulo 15, na mesma salinha, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim vai frutificar ainda mais. Agora, aquele ramo que não frutifica nada, eu vou cortar e vou lançar no fogo, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Em João capítulo 16, Jesus fala do Consolador. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Em João capítulo 17, é um dos mais lindos, é a oração sacerdotal de Jesus. Pai, santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 18, Jesus é preso. Em João capítulo 19, Jesus é condenado. Em João capítulo 20, Jesus é crucificado. Em João capítulo 21, ele ressuscita, ele aparece aos discípulos. E aí acaba o evangelho de João, irmãos. É esse que tem sido meu passatempo. Leia e releia o evangelho de João. Leia e releia. Leia e releia. E hoje, irmãos, o primeiro capítulo é simplesmente espetacular. E eu faço questão que vocês abram e vocês tentem mergulhar nesse texto. Mas eu vou dizer para vocês que não é pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira vez que vocês vão poder extrair o máximo dele. Porém, esse vai ser o nosso dever de casa. Paulo, quando ele chegou lá com os bereanos, o escritor de Atos dos Apóstolos, que foi Lucas, ele diz que os bereanos eles eram mais notáveis. Eles eram mais ávidos, porque eles verificavam na Escritura. Verifique na Escritura comigo, irmãos, em nome de Jesus. João capítulo 1, primeiro versículo diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai Celestial, porque tua vara e o teu cajado nos consolam, Deus, como foi cantado aqui, Deus. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor é nosso pastor. Obrigado, Pai Celestial, porque Jesus tornou-se carne, tornou-se um de nós, habitou entre nós, nos salvou, ressuscitou, está à destra do Pai
e um dia retornará a Deus em nome de Jesus. Que tão somente nós venhamos refletir, Deus, nesta mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, aonde Cristo veio ao mundo para salvar os piores dos pecadores, dos quais somos nós. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Não é espetacular esse texto? A Bíblia diz assim, o primeiro versículo diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vocês gostam de português? Vocês conhecem a língua de vocês? A nossa língua é dificílima, irmãos, de se aprender. Tanto é que nós não falamos do jeito que os gramáticos dizem que é para a gente falar. E aqui no primeiro versículo diz que no princípio era o Verbo. Troque essa palavra verbo pela palavra palavra. Palavra. No princípio era a palavra. Verbo também é palavra. Verbo, ação, fenômeno da natureza. Isso é verbo. Andar é um verbo. Chover é um verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era a Deus. É um pouco difícil de entender isso aqui, irmãos. Bem difícil de entender isso aqui. No princípio era a palavra. Que palavra? A palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus. A palavra é uma pessoa. A palavra é um ser abstrato. A palavra é uma concepção. A palavra é uma ideologia, uma filosofia. O que é a palavra? Nós precisamos definir o que é a palavra na nossa vida. Porque se a palavra na nossa vida for só uma palavra levada pelo vento, não há salvação para nós. No princípio era essa palavra, e essa palavra estava com Deus. E essa palavra era Deus. Alguns irmãos vão pegar esse texto e vão colocar assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. E eles vão colocar esse Deus no minúsculo. E eles vão dizer, que é claro que você já sabe que essa palavra refere-se a Jesus, que Jesus, de alguma forma, foi criado. Só que o primeiro versículo, irmãos, diz que essa palavra estava com Deus e essa palavra era Deus. Essa palavra é uma pessoa. E ainda mais, irmãos, para nós, pode significar banal, sim, mas a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra. Pode parecer até chato para você, ou para mim, que somos desse século. Só, irmãos, que quando você volta para o Antigo Testamento, lá está escrito assim, a palavra de Deus chegou a Jonas, filho de Amitai. A palavra de Deus chegou a Jonas, filho de Amitai. A palavra de Deus chegou a Oséias, casa com uma prostituta. A palavra de Deus chegou a Elias. A palavra de Deus chegou a todos os profetas do Antigo Testamento, irmãos. A palavra de Deus. Irmãos, quando você pega um judeu, se você tem um amigo judeu, procura um amigo judeu, e você diz a palavra de Deus, a lei de Deus, irmãos, aquilo soa sagrado para eles. Sagrado para eles, a palavra de Deus. Então, quando um judeu lê isso aqui, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele treme. Porque Gênesis 1:1 diz o que, irmãos? No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava por sobre as águas. E disse Deus, que apareça a luz, e a luz apareceu. O que foi que Deus usou para criar o universo, irmãos? A palavra. Você está começando a entender a gravidade disso aqui?
No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Observe aqui o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus e agora ele dá um pronome. E o pronome é masculino, é macho, é ele. Em inglês tem ele, ela e neutro. No alemão tem ele, ela e neutro. No hebraico tem eu para homem. Não. Tem eu, tem você para homem, você para mulher, tem ele para homem, ela para mulher, tem nós para homem, nós para mulher, se eu não estou enganado. São vários pronomes. Eu sei que o pessoal está tentando inventar mais um, né? Mas não vai colar, porque não entra não tem mais lugar. E aqui está dizendo que ele, essa pessoa, essa palavra é uma pessoa, não é simplesmente palavras soltas. A palavra veio aos profetas. A palavra criou o mundo. Ele estava no princípio com Deus. Algumas pessoas vão dizer, está vendo? Ele estava no princípio com Deus, mas ele foi criado por Deus. Por isso que ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Absolutamente tudo foi criado pela palavra. E a palavra tem nome, a palavra tem carne, a palavra tem família. Irmãos, para os judeus, a palavra é o agente da criação. É simplesmente a fonte da mensagem de Deus. Só que naquela época, irmãos, não tinha só judeu. O pessoal do primeiro século, eles eram muito intelectuais. Se você pegar João capítulo 20, que fala que quando Jesus foi crucificado, Pilatos, ele escreveu uma nota, uma placa, em cima da cabeça de Jesus crucificado. E ele escreveu o quê? Outros evangelhos dizem, este é o rei dos judeus. João diz, me fale a memória agora, irmãos, Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. E aquela placa estava escrita em quantas línguas, irmãos? 3. Latim, que era a língua dos romanos, conquistadores, hebraico, que era a língua dos conquistados, e grego, que era a língua de todo mundo, irmãos. Todo mundo. Todo mundo que passou por lá entendia. Se não falasse hebraico, falava latim. Se não falava latim, falava grego. Ou falava os 3, que muito possivelmente. E aí, irmãos, já que tinha a língua grega, também tinha as pessoas da filosofia grega. E eles também leram isso aqui e entenderam de outra forma. Os judeus pasmaram, é a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora, quando você falava com um filósofo grego sobre palavra, sobre razão, porque isso aqui também pode ser traduzido logos, razão. Eles também piravam. Os gregos, simplesmente, quando você falava a palavra era Deus, a palavra se tornou Deus, eles pensavam, como? Como a palavra era Deus? Se a palavra é a razão de tudo, se a razão é que governa tudo, tudo tem razão ou tudo não tem razão? O que eu estou tentando, irmãos, falar para vocês é que essa primeira parte aqui, no primeiro século, fez uma confusão, tanto para os judeus e para os gregos. Só que agora tinha só uma igreja, e não era só mais judeu, não era só mais grego, era todo mundo. Porque existe só um corpo, diz o apóstolo Paulo. Para os judeus, irmãos, a palavra era Deus, era uma blasfêmia. Para os gregos, irmãos, a palavra se tornou carne, era impossível. Vocês estão entendendo? Para os judeus, a palavra se tornou carne, mas como? Para os gregos, a palavra era Deus, ou vice-versa, dava uma confusão.
Continue a narrativa, irmãos. Versículo 4 diz assim, ó. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse texto vai ganhando forma, cada vez mais essa palavra, logo mais para frente você vai ver que ele se tornou homem, se tornou carne, fez parte da humanidade. Ele não só criou o mundo, mas a Bíblia diz que a vida estava nele, irmãos. A vida estava nele. Diz a Bíblia, irmãos, que quando Deus, ele criou Adão, ele soprou o fôlego de vida. Lá em Gênesis, primeiros capítulos, diz que ele soprou. E aí o homem tornou-se alma vivente. Somente Deus, irmãos, pode dar a vida e somente Deus ele pode retirar a vida. E a gente acabou de ler aqui, irmãos, que essa palavra, a vida está nele. E você sabe muito bem que essa mesma palavra falou em João, capítulo 14, versículo 6, o que, irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até o Pai senão por mim. Ele é a vida. Ele é a fonte de tudo. Nele subsiste todo o corpo. Ele é o cabeça da igreja. Quem é ele, irmãos? A Bíblia diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Também a Bíblia diz em João 8,12 o seguinte, essa palavra falando: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Querido, querida, se você não tem Jesus na sua vida é simplesmente trevas. É que nem na época do Almir Gabriel, quando eu era criança, pré-adolescente. O que acontecia na época do Almir Gabriel, irmãos? Uma hora dessa. Você não lembra mais não, é? Só eu sou velho? Apagão, irmãos, é trevas. E quando voltava a luz, todo mundo gritava, lá na rua de casa. Era assim. Lembram disso? Quem não tem Jesus é só apagão, irmãos. Quem não tem Jesus é só trevas. Quem não tem Jesus é igual cego guiando outro cego. Os dois vão cair dentro de um buraco. Porque somente Jesus é a luz do mundo. E quem anda nele jamais entrará em trevas. O versículo 9 diz: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Irmão, Jesus é tão luz, tão luz, tão luz, que ele também disse que nós seríamos a luz do mundo. Ele é a grande luz, o grande luzeiro. E ele falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Porque é impossível, irmãos, você pegar tanta luz na sua vida, você ser iluminado de tal forma, que você não vai se parecer como essa grande luz. Se você diz que você já encontrou a luz, mas a sua vida é trevas, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque a Bíblia acabou de dizer que essa luz, ela sobrepuja as trevas, ela vence as trevas. Então, se você encontrou a luz, e a luz não consegue vencer as suas trevas, que luz é essa que você encontrou? Vocês estão me entendendo? O versículo 10, irmãos. O verbo, a palavra, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, mundo, muito cuidado, viu? Mundo pode significar o planeta Terra, mundo pode significar as pessoas, ou mundo pode significar o sistema falido e caído, que a gente chama mundo. E nesse texto aqui, irmãos, vocês acham que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. É o planeta Terra, o sistema ou as pessoas que não conheceram Jesus?
O versículo 11 ajuda a clarificar melhor, irmãos. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A quem está se referindo João, irmãos? Ao povo dele. Quem era o povo dele, irmãos? Os judeus. Ele veio para os judeus e os judeus não o receberam. Uma coisa que me deixou muito triste, irmãos, é que até hoje os judeus rejeitam Jesus. Muitos começaram a crer, mas até hoje eles rejeitam Jesus. Para alguns judeus, irmãos, você falar Jesus no hebraico é como você chamar um palavrão e dar um tapa na cara deles. Se você falar Novo Testamento para um judeu ortodoxo, um judeu que de fato guarda a lei, é como você blasfemar contra Deus. E isso eu não digo porque eu li ou porque me contaram. Isso eu digo porque eu fiz. E eu recebi uma repreensão muito dura de um jovem de Tel Aviv, lá em Israel, que ele me falou um pouco sobre isso, sobre essa hostilidade. Eu falei para ele, e Jesus? Ele falou, não cite esse nome, não fale sobre esse nome. E o Novo Testamento, não diga isso. Isso é um assunto muito delicado para nós. Eu sou o Messias, ele falou. Por que eu não sou o Messias? Por que Jesus é o Messias? Qualquer um pode ser o Messias. É por causa de Jesus que nós somos perseguidos, ele falou. Os judeus pensam que é por causa de Jesus que eles são perseguidos, irmãos. E eles não leem o Novo Testamento. Porque se eles leem o Novo Testamento, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão se converter. Porque veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E eles se identificam. Nós não recebemos o Messias. Nós somos culpados. E aí, irmãos, fala de nós o versículo 12. O versículo 12 diz o que, irmãos? Luz nas trevas. Versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem ao seu nome. Todo mundo, irmãos, tem o direito de rejeitar Jesus. Mas todo mundo tem a oportunidade de receber Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles que recebem Jesus, eles têm o direito. Isso é muito forte, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo que nós merecemos por direito é a morte. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que da nossa língua só sai sepulcro, só sai morte, os salmos dizem. Não há um justo sequer, não há um que invoque a Deus, os lábios deles é cheio de morte, diz o salmista. E aí, irmãos, João aparece dizendo isso aqui, que é espetacular, irmãos. Diz assim, ó, todos os que os receberam têm o direito de se tornar filhos de Deus. Mas não é por mérito, irmãos. É totalmente pela graça de Deus. Esse direito foi dado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Para você se tornar filho de Deus, você precisa nascer de novo. Para você se tornar filho de Deus, acompanhe o versículo 13. Diz assim, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você sabe o que João está dizendo aqui para nós, irmãos? É espetacular. João está desenhando para nós, ou na realidade, para os crentes do primeiro século. É tipo assim, irmãos, como é que um homem tem um filho com uma mulher? Eles têm que se juntar em matrimônio. Eles têm que se relacionar intimamente. E vão ter o filho. Aí João está dizendo assim, ó, com Deus, não é assim, queridos. Deixa eu desenhar para vocês. O homem casa com a mulher e tem um filho, ou uma filha, ou vários. Agora, com Deus é diferente.
Porque não nasce de mulher, não nasce de sangue, não nasce de 9 meses. Nasce de quem? De Deus, e isso é sobrenatural. Vocês entendem a gravidade disso, irmãos? Para quem era daquela época e está lendo isso? É filho de Deus, não é filho de homem. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Irmãos, algo semelhante aconteceu com João capítulo 3, Nicodemos. Nicodemos! Jesus fala para ele, Nicodemos chega de noite, provavelmente porque Jesus estava muito ocupado de dia, tinha muita gente vendo Jesus de dia, ou provavelmente porque, pelo fato de Nicodemos ser membro do Sinédrio, ele passaria vergonha se fosse ter uma conversa pessoalmente com Jesus. As pessoas dizem, Nicodemos, você está indo se consultar com aquele rabi? E aí Nicodemos vai de noite. E aí Nicodemos, cheio de alegria, diz, mestre, tu és de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes, mestre. E Jesus dá uma voadeira nele e diz, eis que te digo, Nicodemos, quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. E aí, irmãos, Nicodemos entendia de tudo, só não entendia de novo nascimento, que é exatamente o que correlaciona aqui esse texto. Tem que nascer de Deus. Nicodemos diz, eu vou entrar na barriga da minha mãe? E aí, irmãos, eu imagino que com certeza João estava lá do lado. Isso aqui eu estou conjecturando, né? E aí João balançando a cabeça, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Vontade do homem é vontade do homem, vontade da mulher é vontade da mulher. Agora a vontade de Deus é nascer de novo. Jesus falou para ele, quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Essa é a mensagem de 2000 anos, essa é a mensagem que nunca vai caducar, essa é a mensagem que vai continuar em todas as páginas da Bíblia, em todas as páginas do Evangelho. Quem nasce da carne é carne, quem nasce da vontade da mulher é homem, é mulher. Agora quem nasce da vontade de Deus é filho de Deus. O versículo 14 diz, irmãos, e o verbo se fez carne. Essa palavra se fez carne, essa pessoa se fez carne, significa ele se tornou humano e ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o próprio Cristo também falou, eu vou citar esse versículo de novo, João 14,6, que ele diz o quê, irmãos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus Cristo é a verdade. Irmãos, em João capítulo 19, Pilatos está com Jesus. E Pilatos diz a Jesus, você não vai responder às acusações que eles estão lançando contra vocês? Jesus não diz nada. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, diz o salmista. E aí, Pilatos, ele foi atrevido, ele falou, você não sabe que eu tenho autoridade para te matar e para te soltar? Aí Jesus falou para ele, o meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, eu poderia chamar legiões e eles me salvariam. Tu só tem autoridade porque do alto foi dada autoridade para ti. Agora, quem me entregou a ti tem pior pecado. Quem é da verdade me segue. Quem é da verdade atende às minhas palavras, Jesus falou. E aí Pilatos simplesmente ficou perplexo e ele perguntou a Jesus o que, irmãos? O que é a verdade? E aqui João está dizendo que ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a verdade. E Pilatos estava procurando essa verdade. Então Jesus não respondeu absolutamente nada a Pilatos. E aí Pilatos falou, eu não vejo base para nenhuma acusação contra esse homem. Escolham Barrabás ou ele. E quem eles escolheram, irmãos? Barrabás.
O versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Jesus falou para Marta e Maria quando Lázaro estava morto, podre, dentro daquela sepultura. E aqui João disse que nós vimos a glória como do unigênito de Pai, irmãos. Isso aconteceu no Monte da Transfiguração. Jesus chamou Pedro, Tiago e João e não estava no barquinho. Eles subiram o monte e Jesus falou: fiquem aqui que eu vou orar. E de uma hora para outra, irmãos, as vestes de Jesus se tornaram brancas, diz Mateus. A face de Jesus começou a brilhar e a glória de Deus ficou naquele monte. Pedro, Tiago e João ficaram tão perplexos, tão atônitos, que eles falaram: Senhor, Senhor, por favor, vamos ficar aqui. Nós vamos construir uma tenda, uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. Vamos ficar aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Eles viram a glória de Jesus. E preparem-se, irmãos, porque um dia nós veremos essa glória. Ou nós vamos tremer e ficar com medo, ou nós vamos dizer: hosana, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor, porque ele virá, e diz a Bíblia que todo olho verá, e ele virá com grande glória, irmãos. E ele não vai nascer em Belém, pobrezinho, e nem numa manjedoura. Esse episódio passou. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, a palavra de Deus. O versículo 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: esse João é João Batista. Acompanhe o versículo 15. Este é aquele de quem eu dizia: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Irmãos, vocês sabem o parentesco de Jesus e João Batista? O que eles eram? Primos. Vocês sabem a diferença de idade de João Batista e de Jesus? 6 meses, mais ou menos. Você vai ter que pesquisar. E aí, quem nasceu primeiro, irmão? Jesus ou João Batista? João Batista, filho de Isabel, a velhinha. E Jesus nasceu 6 meses depois. E aí, o primo de Jesus, que é João Batista, falou o quê, irmãos? Ele é aquele a quem eu dizia: ele veio depois de mim. Mas como se Jesus nasceu depois de você? Digo, antes de mim. Mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Certo professor de escola bíblica, interrogado por alguém, falou: olha, Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. Porque Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, logo Maria é mãe de Deus. Estão entendendo a lógica? Só que tem alguma coisa errada com essa lógica, né? O professor que falou isso, está bem aqui o professor aqui. Ó. Segundo esse professor, a lógica é o seguinte: como é que Maria é mãe de Deus se Maria não estava na criação com Deus? Se a gente acabou de ler aqui que tudo foi criado por essa palavra, e essa palavra é Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Logo, Maria não é mãe de Deus. Muito pelo contrário, irmãos. Aquela mulher foi uma grande serva. Todos os discípulos fugiram na crucificação, ela ficou lá. Quando Jesus estava agonizando na cruz, Jesus olha para ela, olha para João e fala: mulher, está aí o teu filho. E João, que esse João aqui que está narrando, diz: e daí por diante, esse discípulo amado a tomou e cuidou dela. E ainda mais, irmãos, Jesus estava na casa dele, provavelmente Cafarnaum, e tinha muita gente. E aí chega a mãe de Jesus e as irmãs de Jesus, e eles não conseguem entrar na casa do filho. Você já pensou? E então, eles mandam um recado,
E os discípulos dizem, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus então diz, a minha mãe e os meus irmãos são esses que fazem a vontade de Deus. Apesar disso, irmãos, Jesus tinha muito apreço por Maria. E ela era uma das 120 que estava lá naquela salinha recebendo o Espírito Santo. Não só ela, mas outras mulheres. João dá testemunho e diz, aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é importante do que eu, porque já existia antes de mim. O versículo 16, irmãos, é um dos ápices desse capítulo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça em cima de graça. Irmãos, diz a Bíblia, na lei de Moisés, que se você tiver um filho, se você tiver uma menina, especialmente um menino, você pode consagrá-la a Deus. Só que você não vai ter que cortar o cabelo dele, você não vai ter que dar nem um pedacinho de uva para ele, nem suco de uva, nada. Esse homem é considerado nazireu, e na Bíblia nós temos 2 que são nomeados. Um é, que tinha 7 tranças, que venceu os filisteus, que morreu cego, que abraçou as colunas, Sansão é o primeiro nazireu. E o segundo nazireu, que a Bíblia diz, era um barbudo, feio, veste de camelo, cinto de couro, comia mel silvestre e se alimentava de gafanhotos. João Batista. E é esse aqui, irmãos. E esse João Batista, ele recebeu de Deus, ele não fez um milagre de João, que ele não recebeu, ele não fez nenhum milagre, mas ele era considerado profeta. Ele dizia, todos os caminhos tortos serão aplanados, todos os caminhos tortuosos vão ser retificados. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai as vossas veredas. E aí perguntavam para ele, então você é o Messias? Ele dizia, não. Então você é o profeta? Também não. Então quem é você? Eu sou a voz que clama do deserto em Isaías. E ele falou, aquele que vem depois de mim, que vocês inclusive precisam se arrepender, suas raças de víboras, ele é mais importante do que eu. Ele é tão mais importante do que eu não mereço ser considerado como um escravo que lava a pé. Vocês entendem agora João capítulo 13, por que Jesus lavou os pés? Irmãos, quem é que desatava as sandálias dos pés dos outros? Os escravos. E o que foi que João Batista falou de Jesus? Ele é tão mais importante do que eu, ele é tão mais superior do que eu não sou nem digno de tirar a sandália dos pés dele. E aí ele falou, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais superior do que eu, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Na pá dele ele vai tirar toda a palha e vai queimar em fogo inextinguível. Se preparem que o machado já está posto à raiz das árvores, e aquela árvore que não produzir fruto bom será cortada e lançada no fogo. Sabe quem se convertia, irmão? Fariseu, soldado, todo mundo ia se batizar com João Batista. Então, irmãos, aparece alguém que João Batista treme. Ele falou que ele batizava batismo de arrependimento. E aí aparece alguém, irmãos, que nasceu 6 meses depois que ele, e vem até ele para ser batizado. E imagine aquela cena, e João Batista pira, porque ele está batizando pecadores, miseráveis. Ele está anunciando a chegada. E então ele chegou, ele viu o dia do Senhor. E aí Jesus se aproxima dele, e João Batista diz, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus diz, deixa assim, para que se cumpra a justiça de Deus. E João Batista batiza Jesus, irmão, e Jesus não tinha um pecado. E aí o céu se abre, e nós temos o que, irmãos? O Espírito Santo descendo em forma de pomba. Nas nuvens, uma voz no céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quem foi que falou isso, irmãos? Deus Pai.
Quem foi que sentou sobre Jesus, irmãos? Espírito Santo. E quem era Jesus? Deus Filho, irmãos. Coisa espetacular. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a glória dele. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, da sua totalidade, graça em cima de graça. Irmãos, Jesus Cristo fala o seguinte, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João falou, 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele abre uma porta. Agora observe o 17. Ele diz o seguinte: aquele que rejeita Jesus já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora ele diz o seguinte: ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, irmãos. Várias e várias vezes Jesus teve uma conversa com os judeus e Jesus falou: eu não vou condenar vocês. As próprias palavras de Moisés vão condenar vocês. Jesus veio, irmãos, simplesmente abrir a porta, abrir o caminho do céu, como diz o hino. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. E de Jesus, irmãos, tudo que nós podemos receber, sabe o que é, irmãos? Graça em cima de graça. Nós estamos vivos ainda, irmãos, simplesmente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. É por isso que nós ainda continuamos vivos, pela graça de Deus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não tem essa luz do mundo, esse verbo divino, o pão da vida, a porta das ovelhas, o grande eu sou, você ainda continua vivo, é pela graça de Deus, porque a Bíblia diz, acabou de dizer aqui, que de Jesus nós recebemos graça em cima de graça. E graça significa o quê, irmãos? O favor imerecido. Do meio para o fim do primeiro século, eles esperavam Jesus. Até os tessalonicenses não queriam mais nem trabalhar, dizendo que Jesus já ia voltar, não precisava mais trabalhar. E Paulo falou, quem não trabalha, que não coma. E aí também Pedro escreveu, irmãos, não retarda o Senhor a sua promessa. Como alguém dizem que ele é demorado para chegar. Ele não é demorado para chegar. Ele é o quê? Longânimo, paciente, para que todos se arrependam. Jesus ainda não veio, irmãos, simplesmente pelo fato da sua graça. Ele quer dar a oportunidade a todos que venham se arrepender. Porque da sua plenitude nós temos recebido graça em cima de graça. João capítulo 8, aquela mulher adúltera, irmãos, só tinha uma pessoa que podia apedrejar aquela mulher. E ele precisava fazer uma escolha, aquela pessoa, aquela palavra. Ele precisava escolher entre a lei romana ou a lei de Deus. Por isso que os judeus jogaram aquela mulher lá, não estavam nem importando com a vida daquela mulher. Eles queriam pegar Jesus. Porque se Jesus falasse assim, mata, pode apedrejar, eles iam denunciar Jesus para os romanos, porque só os romanos podiam dar a pena capital, só os romanos podiam matar. E quem matasse seria morto pelos romanos, ou quem mandasse matar. Então eles não podiam matar ninguém. Se Jesus falasse mata, eles iam denunciar Jesus para o Império Romano, para César, para Pilatos, e Jesus seria morto. Se Jesus falasse não mata, eles iam dizer, você não segue a Torá, você não segue a lei de Deus, você é um blasfemo, você é um fajuto, você não é um rabi. Porque a Torá diz que aquele que for pego em adultério tem que ser apedrejado, tanto o homem quanto a mulher. Mas o cafajeste foi embora, eles pegaram só a mulher. E aí, irmãos, diz a Bíblia que Jesus escrevia no chão. Graça sobre graça, diz aqui o versículo. Ele não escrevia no chão graça sobre graça. Não sei o que ele escrevia no chão. E aí, irmãos, o que foi que Jesus escolheu? Ele escolheu a lei de Deus ou a lei dos romanos? Se ele escolher a lei de Deus, os romanos o pegariam. Se ele escolhesse a lei dos romanos, os judeus o pegariam. E qual Jesus escolheu? Jesus ficou em cima do muro? Não.
Jesus escolheu a lei de Deus. Ele falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Em outras palavras, ele disse: a lei diz que tem que matar, então vamos matar. Porém, só pode matar quem também tiver amparado pela lei, que não tiver pecado. Não adulterarás, não matarás, não furtarás. É isso que Jesus está dizendo, entendeu? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, guardarás o sábado. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E diz a Bíblia que a consciência dele os acusou, e eles foram, do mais velho para o mais novo, foram embora. E aquela mulher olha para Jesus, Jesus diz para ela: mulher, cadê teus acusadores? A mulher olha com medo, com certeza, mas aliviada. Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. E Jesus falou: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não passou a mão na cabeça daquela mulher. Jesus simplesmente derramou graça e misericórdia na vida daquela mulher. Porque você acabou de ler, irmãos, que da sua plenitude nós recebemos graça em cima de graça. Vamos finalizar, irmãos. O versículo 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. Você gosta de guardar o sábado? Você tem dúvidas sobre o sábado? Tenho uma notícia boa para você. Você pode guardar o sábado se você quiser. Você faz o que você quiser da sua vida. Só que se você guardar o sábado, querido, você vai ter que guardar 613 mandamentos. 613, porque não é só os 10, não. Leia Gênesis, Levítico, número de Deuteronômio, 613. Essa é a chamada Torá. Então, se você guardar o sábado, não vai comer mais carne de porco, você vai amarrar um fio na sua cintura, você vai usar uma trancinha aqui, a sua mulher vai fazer um monte de coisa, você vai fazer um monte de coisa, e você vai voltar tudo para a lei, para a escravidão. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a parte B do versículo, irmão, diz o quê? O quê, irmãos? Isso não é espetacular, irmãos? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo porque guarda o sábado, ninguém é salvo porque respeita pai e mãe, ninguém é salvo porque vem para a igreja ou porque dá o dízimo. Nós somos salvos porque Cristo Jesus se tornou carne, habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou e disse que nos salvaria e nos salvou e pagou o preço. Aleluia. É só por causa disso que nós somos salvos. Graça e verdade veio por meio de Jesus Cristo. E o 18 diz, irmãos: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ele está se referindo a Jesus. O Deus unigênito, aquele que é o primeiro, o único gerado. O único que nasceu de barriga. Qual foi o único filho de Deus que nasceu de barriga de mulher, irmãos? Entenderam? O unigênito, o único gerado. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Calma, calma, que eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o céu, vou preparar a morada para vocês. Porque é onde eu quero estar, eu quero que vocês também vão. E vocês sabem o caminho. E aí Tomé falou: mas Senhor, nós não sabemos o caminho, Senhor. 3 anos com Jesus, ainda não tinha edificado que Jesus era o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Jesus falou: olha, se vocês recebem a mim, vocês recebem o Pai. No mesmo capítulo. E aí Felipe, nós somos igual os discípulos de Jesus, o bando de cabeça dura, não entende a mensagem de Jesus, tem que explicar tintim por tintim para nós. Aí Felipe diz: Senhor, cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. Jesus fala para Felipe: ô Felipe, quem vê a mim, vê o Pai.
Eu estou com vocês há tanto tempo. E nós acabamos de ler aqui, irmãos, que Cristo Jesus revelou Deus para nós, revelou o Pai para nós. Ele estava no princípio com Deus, Ele é o próprio Deus. Ele veio para o mundo não o recebeu, nós o recebemos. Ele veio dar graça em cima de graça, compaixão em cima de compaixão, chances para nós. Jesus Cristo revelou o Pai para nós. E nós, irmãos, o que nós vamos fazer com essa palavra? Um dia a palavra voltará, irmãos. Inclusive, Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o propósito que ela tem que cumprir. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. E sinceramente, se existe alguém aqui que não tem Jesus no seu coração, que não tem a palavra de Deus no seu coração, você precisa, querido, querida, se encontrar com Jesus o mais rápido possível. Porque nós não sabemos até quando essa graça será derramada em cima de graça sobre nós. E um dia isso vai acabar, irmãos. Porque quando ele chegar, como disse João capítulo 17, eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de mim, Jesus falou. Quando ele voltar, ele virá como juiz. E aí não vai ter mais graça em cima de graça, irmãos, só para os eleitos de Deus. Vai ter juízo em cima de juízo. Aleluia. Que teu nome seja glorificado, Deus. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso, Deus, de cada dia nos dá hoje, Deus. E tu és o pão vivo que desceu do céu. Pai celestial, tem misericórdia de nós, porque nós somos tão pequenos, Deus, tão débeis, tão frágeis. Nós precisamos tanto de Ti, Deus. Obrigado porque o Senhor é o pão da vida. Obrigado porque o Senhor é a luz do mundo. Obrigado porque o Senhor é a água da vida. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado porque o Senhor é o grande eu sou. Obrigado porque o Senhor é a porta das ovelhas. Obrigado porque o Senhor é o grande pastor e nada nos faltará, ou nós não sentiremos falta de nada, Deus. Obrigado porque sem Ti nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Obrigado porque tudo vem de Ti, tudo vai para Ti, tudo subsiste em Ti. Obrigado porque o Senhor é o nosso cabeça. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós somos pedras vivas e o Senhor é a pedra angular. Obrigado, Pai Celestial, porque nós somos a Tua lavoura. Obrigado, Pai Celestial, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso amigo fiel, o nosso Senhor, o nosso Deus. Que todo joelho se dobre, Pai, e toda língua venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. E a noiva e a igreja dizem, vem. E aquele que lê as palavras desse livro também diz, vem. E nós falamos, vem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.